curso a gente várias vezes falou sobre esse detalhe aí, que é a experiência de quem está magnetizando, de quem está dando passe. A gente pode quase que afirmar que a experiência é quase tudo. Os anos que você vai dedicando ao trabalho, que você vai participando dele, que você se dedica a observar as várias fases em que ele vai se desdobrando, em que ele vai acontecendo, vão assim trazendo para a gente uma série de recursos, uma série de informações, um aprendizado que, assim, em primeiro lugar, isso também já foi dito aqui várias vezes, não tem em livro. O que você aprende dentro do próprio trabalho não é aquilo que está nas páginas do livro. Então, só por isso já tem um valor especial o tempo que você tem naquele serviço. Vocês lembrem aí que umas 2 semanas atrás eu falava para vocês daquele período onde, dentro da organização do trabalho, conforme ele é feito aqui no Leon Denis, a gente fica aí 1 ou 2 meses sentadinho dentro da sala, só observando o trabalho, e que às vezes as pessoas desperdiçam. Eu falei até com tons de brincadeira, mas não era brincadeira, aquilo é sério. As pessoas ficam de olho fechado, como se estivessem, ou até estão mesmo, concentradas, mas então você não está vendo o trabalho acontecer, você não está vendo os seus companheiros dando passe, você não está vendo a forma como o trabalho é dirigido e conduzido, você não está vendo a forma como os doentes chegam e a forma como eles saem. Tem diferença de uma situação para outra, diferença clara para quem está observando. Você não está observando como cada um deles reage ao passe, como cada um deles recebe o passe. Então você já começa o teu trabalho abrindo mão da sua oportunidade de ter alguma experiência dentro dele, ainda que mínima, mas alguma. Então esse é o ponto que a gente vai discutir aqui hoje. O Micaelos, ele, ao longo do capítulo 10, tem uns 2 casos aqui que nós vamos aproveitar. A gente não costuma fazer isso, não costumamos aproveitar os casos que estão aqui no livro. Depois do capítulo 17, quase que só tem casos, a gente nem leva o estudo até lá, a gente para antes. Mas nesse aqui nós vamos aproveitar 2 para falar sobre esse item, que é a experiência do magnetizador dentro do trabalho. Vamos começar lá na página 79. O autor vem lembrando para a gente uma série de técnicas de passe que magnetizadores usavam, ele vem descrevendo ali, e depois lá em cima, no meio do primeiro parágrafo, tem assim um parêntese escrito epigastro. Vocês localizaram aí? Na página 79, lá em cima, na terceira linha. Aí depois ele diz assim: tudo dependendo da própria observação do operador. O operador é quem está ministrando os passos. Pois, como já acentuamos, o magnetismo age diferentemente sobre os indivíduos, determinando, por vezes, fenômenos completamente opostos. Ele faz essa afirmativa aqui, depois de listar para a gente uma série de doenças que são tratadas de uma determinada maneira. Então, vamos lembrar aqui uma que eles falam. A pessoa tinha lá, ele diz aqui, quer nas moléstias graves, quer nas benignas, o Dr. Mutan agia invariavelmente do seguinte modo. Está mostrando lá o procedimento de um magnetizador. Estando ao lado do doente, impunha-lhe as mãos, uma na nuca, outra na boca do estômago, durante 15 a 20 minutos. Depois fazia sobre todo o corpo do paciente ligeiras fricções, durante o mesmo lapso de tempo, insistindo sobre as partes mais dolorosas. Nada impede que combine esse processo com o do Barão de Spotei. Então mistura a forma de agir de um com a de outro. Como também que a imposição das mãos seja feita à distância de 5 a 10 centímetros da nuca e da boca do estômago. Por que ele está falando isso aí? Porque alguns magnetizadores, ele diz assim, para determinados casos, se age assim. Põe-se uma mão, como ele fala ali, sobre o estômago, outra mão sobre os rins. Para determinados casos, você pega e faz fricções sobre todo o corpo. Para doenças assim, você impõe a mão dessa forma. E ele diz assim, que você não pode... A prática mostra, a experiência mostra que você não pode estar amarrando determinados tratamentos com determinada forma de passe. Porque aquilo age de uma maneira com algumas pessoas e às vezes o resultado é totalmente contrário com outras pessoas. Você vai observar que uma pessoa com dor de cabeça, se você impor as mãos sobre a cabeça dela, conseguiu tratar aquela dor de cabeça.
Com outros, se você aproximar sua mão da cabeça dela, a dor de cabeça vai triplicar. Então isso depende do quê? Isso depende do que a gente tem para estudar hoje, que é da observação do magnetizador. Ou seja, ele tem que estar olhando o resultado do tratamento dele sobre as pessoas, para que ele então defina como ele vai tratá-la, que técnica de passe ele vai usar, com a forma como ele vai conduzir o pensamento e o desejo dele durante aquele passe e tudo mais. Se você ficar se prendendo, dor na coluna, eu trato com a mão assim, vai dar certo durante um tempão, mas vai chegar um dia que você vai encontrar um doente que, se você fizer daquele modo, vai piorar ainda mais a situação dele. E aí, como é que a gente vai fazer? Então ele pede aqui antes, observe, né? Tudo depende da observação do operador. Põe as mãos ali. Minha experiência diz que esse tipo de problema eu posso tratar dessa forma. Então você, com muito comedimento, coloca as mãos ali como você sempre se acostumou a tratar, mas vai observando. Então eu vou correndo as mãos ali ao longo daquela parte do corpo. Como o doente está reagindo? Parece que normal, está recebendo bem o espaço. Então posso continuar a tratá-lo dessa forma que eu mais ou menos preconcebi. Quando eu comecei a pôr as mãos aqui, ele está mostrando para mim incômodos. Que incômodos? Ele está mudando a forma de respirar, está ficando mais ofegante, está se mexendo muito na cadeira, está dando sinais de que está sentindo dor, está sendo incomodado pela minha mão se demorando naquele local ou passando sobre aquela parte do corpo dele. Então isso é o quê? Um sinal de que eu tenho que mudar a forma como eu estou tratando ele. Daquela forma não vai dar certo. Por quê? Porque eu estou causando incômodos para ele. E o passe não pode causar incômodo no doente, né? Um contrassenso. Se é algo que visa aumentar o conforto, aliviar a dor, pacificar, harmonizar, em última instância até curar, como que esse tratamento vai causar um incômodo? Vai aumentar a dor? Não pode ser dessa forma. Então eu tenho que ir observando isso, buscar então outra forma de tratá-lo, outra técnica, outro jeito de manusear os fluidos, mas não mais daquela maneira, porque daquela maneira ele está sendo incomodado. Então vê que isso nasceu da minha observação. Se eu tivesse só lido no livro, se tivesse feito lá um quadro sinótico, né, no livro, dor de cabeça, impõe as suas mãos sobre a testa e tudo mais, entendeu? Eu ficaria então sujeito a, diante de uma situação dessa, então não saber o que fazer, porque eu não usei da minha observação, usei simplesmente da experiência de que alguém antes de mim teve. Com ele foi sempre assim. O que o próprio trabalho vai mostrar para a gente é que pessoas com enfermidades iguais vão ser tratadas no mesmo dia com técnicas diferentes. Você pode dar passe em 5 pessoas com o mesmo problema, agitação na hora de dormir. Você vai observar que com as 5, cada uma delas vai pedir de você uma postura diferente. Por quê? Porque o problema é até o mesmo, mas a origem do problema é diferente. Um não dorme porque está muito preocupado. Um não dorme porque não come bem mesmo, se alimenta mal. Então, antes de dormir, ele tem essas agitações todas que se estendem durante o sono. O outro não dorme porque ele ficou trabalhando 6 anos de noite e agora quer dormir na hora certa, não vai conseguir. Ele se acostumou a dormir de manhã, ele não sabe mais dormir de noite, por isso que ele não está dormindo. Aí vocês vão falar, mas as pessoas vêm para o passe de cura assim? Às vezes vêm. Vamos dizer, é uma dificuldade da casa espírita grande, né? Nem sempre você consegue filtrar a chegada das pessoas ao trabalho de um modo que somente entre neles aqueles que verdadeiramente precisam daquele tratamento. Nem sempre isso é possível. Afinal de contas, há o contingente humano participando desse trâmite aí. E às vezes existem falhas. Mas uma vez que a pessoa chegou no passe, não vai mais caber para a gente, trabalhadores da cura, fazer essa discussão. Isso não é um problema nosso. Isso é um problema de quem está no corredor, isso é um problema de quem está organizando a distribuição de cartões. O nosso problema dentro da sala é dar passe. E dar passe em todo e qualquer que chegar ali na porta. Não cabe a gente questionar qual é a tua idade, você deveria estar tomando passe no Celdinho, você deveria estar na sala tal. Isso não é problema do médium de cura, trabalhador do espaço de cura. Isso é problema de outro setor da tarefa, não o nosso. Nós temos que estar focado no passe. Então chegou ali, em que eu posso te ajudar? Essa é a pergunta que a gente invariavelmente vai fazer. Em que eu posso te ajudar? Por que você foi encaminhado para o espaço? Estou com dor na coluna. Estou com dor na coluna. Estou com dor na região lombar. Assim, assado. E você então vai distribuí-lo pelos lugares para que eles tomem os passes deles bonitinhos, como eles vieram solicitar. Mas voltando lá à nossa discussão de início, a observação da gente vai ter um papel preponderante nisso aí, para que a gente aprenda
a usar o arsenal de recursos que a gente tem em acordo com a situação que cada indivíduo apresenta. A gente não vai fazer como se fosse um farmacêutico. Tal princípio ativo serve para isso, fazer uma lista. Não é o nosso trabalho esse. Nós somos médiuns. Médiuns aplicam passes em espíritos encarnados. E espíritos, nenhum é igual ao outro. Não tem dois iguais. Então, repito, vocês vão tratar de 10 pessoas com gripe, cada uma com uma razão diferente. Algumas delas você nem vai tratar da gripe, ela está com gripe, você vai dar passe para pacificá-la. Você vai dar passe que ela tem um problema ainda maior no estômago que ela nem sabe que existe ainda, porque nem se manifestou em termos de dores no corpo físico para que ela faça um exame e descubra. Entenderam? Então a ideia é que você observe a reação do doente, a sua aproximação ao seu tratamento, a permanência dele dentro da sala de cura, para que a gente então vá delineando o que? Como eu vou tratá-lo. Isso nasce da observação. Vamos continuar aqui com o livro. Vamos pular lá para a página 80. Na página 80 tem um desses casos que eu vou explorar aqui, para a gente entender como é importante a observação, até para perceber bem que nem sempre as pessoas exatamente vão ser curadas com o nosso passe. Às vezes o passe vai só colaborar para que ela, com outros tratamentos, lá naqueles outros, ela lá alcance a cura. O passe vai ser um coadjuvante nesse esforço dela de ser aliviada da enfermidade que ela está acusando. Então vamos aqui ao caso que está na página 80, que começa assim: por isso adverte D'Urville. Aí tem um número 109 assim. Acharam aí? O magnetizador deve procurar equilibrar a atividade do movimento do doente. Olha a observação entrando aí de novo. Equilibrar a atividade do movimento do doente com o seu, diminuindo-a ou aumentando-a de acordo com os casos, de maneira a dar-lhe uma sincronização conveniente. Nisso reside o segredo dos bons magnetizadores. A prática metódica facilmente se adapta a essas situações, pondo o operador nos estados vibratórios especiais e convenientes, às vezes por instinto e intuição. Desculpa, eu falei que era o caso agora, que eu gravei pelo númerozinho ali, ainda não é. O caso está lá na outra página. Não chegamos nele não. Mas isso aqui a gente vai usar também para o nosso estudo. Então, olha o que ele diz aqui, ó: adequar ao movimento que nós estamos fazendo, que é o passe, né? Passe é o movimento que a gente faz com as mãos, a situação do próprio doente. Então, se a pessoa é muito agitada, e como é que eu vou perceber que ela é agitada? Olhando para ela, observando ela. Se é ansiosa, as pessoas demonstram isso aí com toda clareza, né? Você pergunta na porta qual é o seu problema, e nem acabou de perguntar, ela já falou 5 doenças que ela tem. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso aqui, eu já fui em tal lugar, me disseram isso, mas não é isso. Ela já até sabe que não é. Não é isso, é isso. E não sei o que. Então, essa ansiedade é uma dificuldade do homem moderno mesmo, né? A vida da gente está muito agitada. Então, isso é esperado nas pessoas, principalmente na doente, né? Porque além de viver a vida aí que todo mundo está brigando dentro dela, ela quer ficar boa logo. Então, a ansiedade decuplica, né? Fica maior ainda. Então, eu não posso dar, por exemplo, passos nessa pessoa muito rápidos. Por quê? Eu tenho a tendência a inquietá-la ainda mais. Eu tenho que começar bem devagar, até para fazer um contraste mesmo. Tem que pegá-la pela mão e caminhar devagarzinho. Se soltar, ela corre para a cadeira do médico, quer tomar logo passe. Ela vai pular na cadeira do médico que ela mais gosta de tomar. Então você vai devagarzinho, levando ela para opor mesmo uma forma de se conduzir diferente da dela, que é o que ela precisa. Ela não precisa de mais ninguém para correr, já basta a correria em que ela se encontra. Ela agora precisa de alguém que sinalize calma, serenidade, moderação, comedimento, equilíbrio. Isso ela não teve no mundo lá fora, vai ter que encontrar no médium. Então é assim que nós vamos ter que tratá-lo. Tem doenças também, problemas de pressão, pressão arterial, você não pode, pressão alta, hipertenso, você não pode se demorar com fluidos em um local que tem o quê? Que tem muito sangue nas vísceras, no coração, na cabeça, porque há uma tendência, repito, há uma tendência de quê? Disso aumentar ainda mais a atividade daquela pessoa. Então você não vai estar ajudando ela. Então os passos nesse caso tem que ser bem devagar,
com bastante lentidão, com muita atenção no que você está fazendo, não se demorando, ser lento, mas sem ficar com a mão parada em cima desses pontos assim mais sensíveis da pessoa. Por quê? Porque isso vai inquietá-la, então vai aumentar todo esse estado que ela já se encontrava de agitação. Como é que a gente sabe de tudo isso? Repito, olhando para o doente enquanto você está dando passe. Então o passe lá com o olhão abertão, prestando atenção em tudo que ela está fazendo. Não vale essa história, não, eu dou de olho fechado porque eu me concentro melhor. Esquece isso. Você pode até se concentrar, mas você então não está, só serve para você, não serve para o doente a tua concentração, nesse caso, só serve para você. Olha para ele, veja a reação dele aos passos que eu estou dando, está melhorando. Casos em que as pessoas choram, quantas vezes o médium se assusta, a gente vai falar disso daqui um pouco, né? Porque estava dando passe, ele começou a chorar. Mas por que ele começou a chorar? Será que foi por causa do meu passe? Às vezes ele chorou porque agora ele sim, emocionou com o ambiente que ele está, onde as pessoas querem ajudá-lo, não está habituado com isso. Estou habituado num mundo onde cada um se preocupa com o seu problema, ninguém se interessa em saber o que eu tenho, o que eu não tenho, nem na minha casa. E aqui já me perguntaram lá embaixo, já me perguntaram aqui em cima, estão conversando comigo aqui. Isso emociona às vezes as pessoas. Então deixa eu ver se o que está provocando a crise de choro é o meu passe. Então vamos ver, vou continuar. O choro está parando, então não tem nada a ver. Está aumentando, então deve ser essa forma aí, então deixa eu parar, então vou tirar minha mão dali, não vou botar mais a mão naquele lugar, bota a mão em outro lugar. Observa, melhorou o choro, piorou, aumentou, ficou desesperada a pessoa. Observa a reação para que você possa julgar então da melhor forma de tratá-lo. Se você não fizer essa observação, se nós não fizermos, repito, a gente vai estar sempre agindo como ele fala aqui, como um autômato, né? Como uma pessoa no automático, que apertar um botão, o botão 1 é passe para doente agitado. Apertou o botão 1, você dá passe agitado. O botão 2, passes para a pessoa com problema no estômago. O médium não funciona dessa forma. O médium depende muito do momento que ele está trabalhando, do envolvimento que ele tem com o trabalho, da aproximação que ele está em relação aos guias dele, em relação à própria atitude dele dentro do trabalho, a simpatia que ele sente por doente. Tudo isso vai influenciar na hora. Determinadas pessoas me inspiram simpatia. Eu não gosto, por exemplo, de dar passe em gente assim que não reza. Às vezes o médium pode querer se dar o luxo de ter esses sentimentos, eu não gosto. Eu acho que aqui é um ambiente de respeito, todo mundo tem que rezar. Mas às vezes a gente se esquece que tem pessoas que tomam passe que nem religiosas são. Estou tomando passes por opção de desespero, não tem mais lugar nenhum para ir. Me disseram que aqui eu posso ser curado, eu vou. Mas eu não acredito em nada disso aí não, negócio de Deus, gente, aqui nada disso. Entenderam? A gente tem que respeitar as opções de vida das pessoas. Mas isso pode inspirar uma antipatia no médium, e aí ele tem que estar atento, porque senão ele já vai trabalhar diferente com ela. Eu não gosto de dar passe em criança, eu já cansei de ouvir isso. Eu não gosto de dar passe em criança. Criança é agitada, são mal educados, que isso e que aquilo. Paciência, vai se fazer o quê? Não era um sentimento que nós devêssemos ter, mas as pessoas às vezes falam. Mas eu tenho que então estar atento. Eu posso até ter essa antipatia, mas eu tenho que estar disposto a acabar com ela. Isso tem que acabar. Não deveria nem existir, então agora tem que acabar, porque eu não posso ter antipatia de quem depende de mim para encontrar algum conforto. Não posso ter isso daí. Então eu posso até dizer que ainda tenho, mas tem que juntamente falar, mas eu estou tratando de acabar com isso. Estou me esforçando, já pedi até para dar passe no Celdinho, vou lá. Já quero resolver de vez isso agora, não dá passe no Celdinho. Estão entendendo? Então isso é o que? Isso é a atitude daquele que se observa dentro do trabalho. Eu observei que eu tenho uma dificuldade na passe em criança. Isso é observação. Poderia se passar tranquilamente por isso aí. Sei lá, para mim é tudo a mesma coisa. Mas não, o indivíduo, eu observei, tem uma dificuldade, mas vou resolver. Você tem que resolver. Vamos resolver agora e tudo mais. Conversa com quem dirige a sala. Eu estou tendo uma dificuldade assim, como é que a gente vai se conduzir? Manda a criança para mim mesmo, assim mesmo, para eu dar um jeito, ou isso eu tenho que resolver de outra forma, e aqui você vai evitar me dar pessoas assim. Enfim, tem que se tratar do problema, não pode passar por cima dele. Vamos dar agora outro pulinho. Agora que a gente chegou aqui no caso que eu tinha para falar.
antes de entrar no caso, vamos pegar mais um parágrafo aqui. Lá na página 82, o penúltimo parágrafo. 82. Ele diz assim: a observação, compreende-se, será tanto mais concludente e segura quanto maior for o cabedal de conhecimentos do magnetizador. Então, quanto mais eu vou me experimentando dentro daquele trabalho, mais seguro eu vou ficando dentro dele. Por quê? Porque eu já me deparei centenas de vezes com pessoas assim muito agitadas. Já aprendi a lidar com elas. Porque eu já dei passe milhares de vezes em criança, em adolescente. Já aprendi a trabalhar com eles. Porque eu já dei passe um monte de vezes em pessoas assim, assado. Então você vai adquirindo segurança. Aquilo não te assusta, não te inquieta, não gera ansiedade, não tem mais dúvida você. Não é o que a gente observa aí com essa turma que dá passe há mais tempo aí com o altivo, às vezes são situações de passe muito difíceis, mas você vê que ele está sereno durante o trabalho, tem agitação, não tem nada, está fazendo com bastante atenção. Eu até falo, é difícil tratar pessoas assim, mas você vê que não há variação na atitude dele durante o passe. Ele está ali tranquilão, fazendo o trabalho dele, dando passe, conversando com a pessoa, aquietando ela. Por quê? Aquilo é o sinal da experiência que você tem. Quando você não tem isso, aí tudo assusta, né? Qual é o teu problema? Lúpus eritematoso. Que isso? Ai, meu Deus, nunca ouvi falar nisso. Onde é que começa isso? Aí você, para desespero do médico, quando ele pergunta à pessoa, mas como é que é? Não sei, o médico falou, sei lá, eu estou me sentindo só mal, eu sei que o nome da doença é aí, e agora? Onde que eu boto a minha mão? Onde que é isso? Faço o quê? Boto o fluido? Tiro o fluido? Às vezes a gente fica nessa situação. Mas por quê? Porque você quer uma situação resolvida para trabalhar. Você esquece que você está ali para descobrir o problema, para trabalhar junto com os espíritos, pelo menos. Então você não tem que estar fazendo um diagnóstico assim, não sei, não veio nada na minha cabeça, vou ficar só doando fluido. Para a mão lá, vamos rezando. Daqui a pouco vai aparecer uma coisa na sua cabeça. Você mexe a mãozinha para lá, mexe a mãozinha para cá, observa como a pessoa está tudo bem, vai continuando, e aí o passe começa a fluir. É que a gente, repito, isso é ansiedade. Você quer partir para o trabalho já com tudo dentro da tua cabeça em gavetinhas. Doença assim, eu faço isso. Doença assada, eu faço aquilo outro. Doença não sei o que lá, só eu parar e olhar, entendeu? Não funciona dessa forma. Cada passe que você for dar vai pedir de você uma atitude diferente. Ao ponto de o altivo fala: o dia que você der 3 passes iguais, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Não é possível isso. Não existem pessoas iguais, então não tem doentes iguais, não tem doenças iguais. Tem alguma coisa errada. Você deve estar criando o quê? Se acomodando com... Às vezes o médium aprende uma técnica de passe, ele passa a usar aquilo em qualquer situação. Isso é muito comum aí no salão. A gente, quando está aqui começando a treinar, a primeira coisa que as pessoas observam é isso: fulano dá o passe assim, porque ele aprendeu um jeito diferente de dar passe e achou que agora é só daquele jeito. Então ele dá passe em 5.800 pessoas da mesma forma. Então o que? Isso está errado. Tem que mudar a técnica? Não, mas vai mudar a sua atitude diante das pessoas. Com uma eu vou mais devagar, com outra eu vou mais rápido. Com uma eu nem preciso botar fluido, que está tudo bem. Com outra eu não preciso dispersar, porque ela já está fraquinha. Se eu for dispersar, ela vai desmaiar, vai cair dura ali, que não tem mais energia nenhuma. Enfim, eu vou variando, mas usando a técnica adequada. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, repito, você descobre uma coisa e passa a viver só daquilo. Não, deu certo assim. E é a resposta que as pessoas costumam dar: dá certo quando eu faço assim, deu certo até agora, deu certo com esses, agora tem outro, vai dar certo com outro? Não se sabe. Então você tem que usar sempre do comedimento, da moderação, da cautela, para você ir trabalhando com segurança. Vamos ao caso que a gente tem para discutir aqui hoje. Eu vou resumi-lo, porque ele é grandão, começa no final da página 82, vai até quase lá no fim da página 83. Tem aqui só as iniciais do nome da pessoa: comerciante S.A. Era um homem lá de saúde, de cerca de 40 anos, que certo dia sentiu dores na perna direita, na altura da coxa, que no princípio eram suportáveis, mas que foram aumentando. Chamou o médico que tem aqui o predicativo de ser dedicado e competente, que aconselhou a pessoa um repouso numa estação de águas. Quando vocês lerem essas recomendações médicas aqui, às vezes a gente vai se assustar: o cara estava assim, recomendou isso? Não se esqueça que isso aqui é um caso provavelmente de 1700 e alguma coisa, 1800 e pouco. Então naquela época a medicina se resumia
a sanguessuga, vomitório, tomar banho de água morna, cataplasma com gordura de porco e uma plantinha socada, não tinha penicilina, não tinha anestésico, não tinha nada disso não. Essas maravilhas todas que a gente encontra na farmácia, 99% delas surgiram da Segunda Guerra Mundial para cá, depois de ser muito testada nos judeus, nos prisioneiros de guerra e tudo, aí passou a ser usado mais largamente. Antes da Segunda Guerra Mundial não tinha-se nada, mas quase nada mesmo. Tá com pressão alta, lascava um monte de sanguessuga em você, fazia sangria, dava um estalhozinho para tu sangrar um pouquinho, diminuía a pressão arterial e acabou, não tinha mais nada. Provavelmente você ficaria boa da hipertensão e morreria de infecção, porque o corte que foi feito, entendeu? Não havia recurso quase nenhum. Então foi recomendado ao amigo com dores na perna passar um tempo numa estação de águas, mandar ele lá para São Lourenço, Caxambu, para aquele lado. Como era uma pessoa de recurso, olha só, ainda tem isso também, tranquilo. Se fosse pobre, ia ficar com dor até morrer, não tinha jeito. Teve melhoras durante o tempo de repouso, mas no regresso da estação de águas as dores reapareceram ainda mais fortes. Já não consegui nem dormir mais ele. Foi submetido então à magnetização. Então ele buscou outra terapia. Esse tratamento lá do médico não deu certo não. Vou buscar um magnetizador. Recebeu os passes, então pôde até dormir um pouquinho melhor. No dia seguinte as dores voltaram. Nova sessão magnética foi realizada. E aí, olha só, verificou-se que os passes ao longo da coluna vertebral davam ao doente a sensação de verdadeiras punhaladas. Então o magnetizador ia passando a mão lá ao longo da coluna e a pessoa, provavelmente devia dar aqueles pulinhos assim, opa, como se estivesse sentindo uma dor lá. Então olha só, o magnetizador está observando isso, tem alguma coisa aqui errada, né? A dor é na perna, já começa por aí. Estou passando a mão ao longo da coluna, está doendo também, olha, observou. Repetidos os passes, o fenômeno se reproduziu, fazendo crer que o mal residia na grande rede nervosa, a coluna vertebral, dando a impressão de um estado congestivo do sistema nervoso. Um magnetizador, embora nada entendesse de medicina, então está falando da gente, a maioria aqui não é da área de saúde, então não entendemos absolutamente nada de medicina, a despeito do brasileiro ter 33% de conhecimento técnico de futebol, 33,3% de economista e 33,3% de medicina. Todo brasileiro dividido nessas três áreas de conhecimento. A gente sabe tudo de medicina, de economia do país, macroeconomia. Do nosso lado a gente não entende nada, mas da economia do país a gente entende muito, muito. E também sobre futebol. Qualquer um de nós escala 20 times melhores do que aquele que o técnico da seleção brasileira está escolhendo. Então ele apurou perfeitamente o fato, o magnetizador, e relatou no dia seguinte ao seu amigo, o médico, um ilustre clínico que residia lá perto, lá de onde estava fazendo o tratamento. Este, em face do que lhe fora relatado, respondeu que os sintomas revelavam a existência de algum foco infeccioso, provavelmente nos dentes. Daí o indivíduo foi levado para o dentista, deve ter extraído o dentinho dele. Naquela época não tinha tratamento de canal, não tinha nada disso, tá? Dor de dente ia arrancar sem anestésico. Ensuquia você de uísque, depois de um tempinho tinha um cloroforme, mas nessa época que era uísque mesmo, deixava você bebinho mesmo e metia o torquês lá, arrancava o dente. Então você vê que deve ter ficado bom mesmo, né? Que uma sessão de horrores dessa, você nunca mais vai querer ter um dente ruim. E aí a pessoa foi tratada. Então observa o trabalhão que se teve na ocasião, né? A pessoa foi ao médico, não foi curada, voltou ao magnetizador, que identificou a doença, levou aquilo para o médico viu que era um problema que não era da área dele, era do dentista, o dentista arrancou o dente, o problema foi solucionado. Legal. Mas isso aí foi antigamente, Alexandre, você mesmo já falou, agora não é mais assim. Sim, não é mais assim mesmo. Não é mais assim mesmo. Primeiro que aqui no nosso caso, o diagnóstico não nos interessa, ele é feito pelos espíritos através do receituário. Então, quando eles encaminham alguém para os passos, eles sabem qual é o problema, sabe a duração do tratamento, tudo isso daí. Isso não nos interessa. Mas às vezes o nosso passe não vai curar a pessoa. O nosso passe vai só tornar, que foi o que aconteceu aqui, evidente a doença para que ela seja tratada pelo médico. Eu já vi casos de pessoas que vieram tomar passe por sentir dores nas costas. Tinha feito um monte de exame e não tinha nada. Então ela fez lá o receituário. Sinto isso, fui ao médico, não é nada, meu pulmão está legal, está clarinho, não tem mancha nenhuma. Então, gostaria que o senhor falasse uma coisa. Então, você vai tomar 4 passes. Depois retorna para fazer os exames.
Então ele tomou 4 passos de cura, quando retornou, estava lá a manchinha. Então quem botou a manchinha foi o médium. Então foi o fluido, o médium tinha um fluido ruim lá, perturbado, botou uma mancha. Não, um passe da gente, atuando muitas vezes ali em nível perispiritual, ele faz aflorar a doença, dá uma acelerada nela. Vamos chegar logo no corpo físico para que isso aí seja tratado. Aí quando chega no corpo físico, o médico acha. Aí ele tem instrumentação para isso. Quando está no corpo espiritual, ele pode ajudar a gente em nada, a não ser que seja médico e espírita. Aí, nesse caso, e somente nesse caso, ele vai poder ajudar. Mas sendo só o médico, não pode nos ajudar. Então, quando voltou lá, fez outros exames, está aqui, então vamos tomar esse antibiótico, vamos fazer aquilo outro. Então, vê, isso, observando os doentes, eu posso entender. Se eu não observar, eu vou entender que todo mundo que sentou na minha frente vai ficar curado com os meus passes. Tem que ficar bom. Te dei passe, tem que ficar bom. Necessariamente não vai acontecer assim. As pessoas tomam passe durante 4 sessões. Ao fim da 4ª, elas às vezes voltam para os espíritos. Tá tudo legal, tá uma maravilha, mas já acabaram os meus passes, então toma mais 4. Mas não entendi nada, eu já estou bem, tem que continuar no passe. Outros acham que ainda estão um lixo e escreve o espírito, pode encerrar, toma só os passes do salão, vai lendo o evangelho em casa, estudando e tudo mais. Porque esse tipo de diagnóstico só eles podem fazer. Eles estão olhando os problemas da alma humana. A alma humana, a gente não entende nada dela. Se a gente entendesse alguma coisa, a gente nem ficaria mais doente. Aliás, nem moraríamos mais na Terra. Nem moraríamos mais aqui. Quando a gente entender da alma humana, a gente não vai mais morar aqui. A gente vai para um lugar onde tenha mais gente que entenda disso também. Porque aqui a gente vai ficar sozinho. Ninguém conhece nada disso daí. Mas os espíritos, eles já sabem bastante disso. Então é a partir daí que eles vão fazer um diagnóstico. E a gente, dando espaço, a gente vai observando o andamento da pessoa dentro do tratamento, para depois a gente fazer uma ideia de que para que está servindo os nossos passos nele. Repito, essa conclusão eu só chego se eu observar o trabalho que eu estou fazendo. Se eu ficar igual uma máquina, senta aí que eu te dou passe, senta aí, tome fluido, e tome fluido, e tome passe, e tome fluido. Depois de 8.000 passes, como é que você está se sentindo no trabalho? Não sei, eu estou assim, né? Estou ficando, estou dando passe. Essas respostas que as pessoas às vezes dão para a gente. Você tem melhor do dia que você começou a dar passo para hoje? Tem muito. Em quê? Assim, por exemplo. Antes, né? Eu vinha, né? E aí agora eu estou vindo, e aí não sai disso, gente. Porque não se ganhou nada mesmo dentro do trabalho. Você não sabe qual é o teu papel ali dentro, você não sabe por que as pessoas tomaram passe, você não sabe qual foi o objetivo da casa espírita na vida daquelas pessoas, nem não sabe na sua vida, porque você não estava vendo o resultado do teu trabalho. Então isso é de suma importância para a gente. Olha o resultado do trabalho, faz a avaliação íntima mesmo. Como é que eu fui hoje dando passe? Eu achei que ia ser ruim, tá com a cabeça meio confusa, mas até que foi bom, né? Alguns têm um canal mediúnico aí mais acentuado, pode até fazer isso com os próprios guias. Tem guia que não dá trela para isso não. Você trabalha, você vai trabalhando aí, vai olhando, você vai aprendendo. Mas outros apontam mesmo, você não coma mais isso antes de dar passe. Você não tem o direito de pensar isso das pessoas. Eles falam mesmo, e é para levar a sério, para você mesmo ir se podando até se adequar como um trabalhador do mundo espiritual, que é o que a gente, em última análise, vai acabar virando. De tanto dar passe, um dia eu vou virar um trabalhador do bem no mundo espiritual, não tenho dúvidas disso não. A ideia é essa. A ideia é que a gente, uma vez entrando nisso, nunca mais saia. Não tem coisa melhor para o espírito devedor, como é nós, do que ter a chance de estar no trabalho do bem. E isso não é para acabar quando eu morrer. Chegando do outro lado, vão inventar um negócio para fazer. Nem que seja, que já estaria, sabe, inconcebível tamanho, nem que seja limpar vômito, que nem o André Luiz fez, que a colega me lembrou ali semana retrasada, quando chegou do outro lado. Mas tem que se prestar atenção no trabalho. Não pode vir aquela coisa, não, eu fiz a minha obrigação. Essa expressão, achei horrível isso. Eu fiz a minha obrigação, vim dar o meu espaço. Você fez o teu dever. É o teu dever de cristão socorrer as pessoas. No caso, você escolheu socorrer dando passo. Você pode escolher entre milhões de opções que tem por aí, mas você não veio fazer obrigação, não. Você veio cumprir o seu dever de dar passo. E cumprir o dever com o sentimento de que ele deve ser cumprido cada vez melhor. Cada vez. O altivo fala assim, cada passe que você der, o Alexandre, o fulano, tem que ser melhor que o último que você acabou de dar.
Esse passe que você deu na Marina, quando você for dar passe no Amilcar, tem que ser melhor do que o que você deu na Marina. Você tem que estar buscando a excelência da nossa condição como médium, de sentimento, de preparo para vir para o trabalho, né? de preparo, de cuidados com a mente, com o coração, de estudar. Eu não sou médico, não tenho que estar estudando as doenças, mas tem que pelo menos estar conhecendo como é o doente, né? Como é que um doente se comporta, tem que estar olhando isso aí. Tem uma prima minha que é médica, vou perguntar a ela, como é que é a turma lá que você trata? O doente é assim, quando chega no meu consultório eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu vejo não sei o que, ele gosta que se fale assim com ele. Então você aprende, você vai aprender essas coisas também. Não pode, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Eu, quando comecei no passe de cura, fiquei uns 2 meses numa sala e no começo só dava passe sim pessoas com problema na cabeça. Falei, então está entendido, é afinidade mesmo, é um perturbado dando passe nos outros. E aí naquela época minha vida profissional me dava a oportunidade disso. Uma vez eu estava lá no fundão, conheci um rapaz que trabalhava na biblioteca, falei, posso dar uma olhada em livro que tem assim, foto da cabeça das pessoas, anatomia? Tem um montão aqui, ó. Aí legal, tirei xerox de um, de outros, peguei lá xerox de algumas páginas, veio para casa e comecei a ler aquele negócio todinho. Comecei a ler, e eu tenho uma facilidade muito grande para decorar esses nomes. Então, rapaz, depois de uma semana lendo aquele livro, eu sabia de cor tudo que estava naquele negócio. Aí quando eu falei assim, acho que agora eu já conheço algum negócio, na semana seguinte botaram para dar passe nas crianças. Acho que como se os espíritos disseram assim, você não tem que estar se metendo em nada disso. Não quer tomar o lugar do Luiz da Larosa? Você quer ficar no lugar? Se teu negócio dá passe, esquece isso daí, né? Então a gente pode até se familiarizar com as coisas, tem que estar estudando isso daí igual uns malucos para poder aprender, porque nós somos médios, não somos médicos. Amanhã a cisma do guia mudar e vem um que não trata mais de gente assim, e acabou. Vai ter que procurar, vai gastar um dinheiro de xerox que não acaba mais, vai ter que estar tirando um montão de corpo dali. Aí depois ele até fala aqui na página 83, lá embaixo, antepenúltimo parágrafo, está assim, ó: assiste por isso razão ao Dr. Mutan quando diz que não é necessário que o operador conheça profundamente o magnetismo e nem os sintomas das moléstias para conseguir uma cura. O diagnóstico é assunto que interessa aos médicos, sendo de lamentar que muitos deles desconheçam a ação benéfica do magnetismo. Então isso não interessa para a gente. Interessa para a gente aprender a lidar com os doentes, não se assustar com as doenças que eles têm, tratá-los com humanidade, com compreensão, com paciência, manter a serenidade durante o espaço que você está aplicando. Mas assim, diagnóstico, não vamos fazer, porque tem quem faça para a gente aqui, são os espíritos, ou o próprio médico que atendeu as pessoas, né, lá fora, não somos nós. Eu sei que é difícil, acho até que nessa turma não tem não, pelo menos não lembro, mas às vezes tem gente que é médica e está fazendo curso de magnetismo, vai dar passe de cura. Então eu sempre lembro, você não vai dar consulta na sala de cura. É difícil, né, porque o cara conhece, tem problema no estômago, dá vontade de receitar um remédio, mas não, você não vai receitar não. Não está no teu consultório você vai receitar, aqui não. Você ali é médium, não é mais, você não é mais o doutor fulano, você é o médium, acabou. Você não é a doutora fulano de tal, você é um médium, como outros. Do teu lado tem um que é motorista de ônibus, ali tem um que não tem, que é doméstico, trabalha no lar, não tem um emprego definido, ali tem outro que é contador, e ninguém tem título nenhum, todo mundo é médium. Então você não vai receitar nada. Como os outros aí, nesse caso até com mais veemência, também não tem que estar receitando chazinho, né, banho de cachoeira. Não, isso aí é bom, você toma um banho de cachoeira. Estão rindo, né? Estão rindo. Vocês vão voltar depois, o pessoal do curso volta, Alexandre, eu vi o fulano. Olha, estão rindo. Tá bom, então tá bom. Vamos ver um outro caso agora aqui. Tem um outro caso aqui lá na página 84. Começa no meio da página lá. Certa senhora veio um dia pedir-me que a magnetizasse, por motivo de estar um de seus olhos sempre lacrimejando. Ao termo de 2, 3 sessões de tratamento, o olho não ia muito melhor, mas a doente, surpreendida e alegre, informou-me de que perdas consideráveis que eliminavam as forças e a saúde, havia meses tinha desaparecido, né? Tinha uma hemorragia lá, ginecológica. Confessou-me que não havia falado dessas perdas porque as sabia produzidas por uma causa interna tão grave que ela não julgava tivesse a ação magnética poder de combatê-la.
Todas as notabilidades médicas tinham de fato declarado incurável a dita senhora. Apesar desse diagnóstico pouco lisonjeiro, não somente cessaram as perdas, mas ainda a causa grave que as ocasionava desapareceu ao fim de 40 sessões. Quase um ano tomando passe, né? Se for um por semana, que não deveria ser, esses passos aqui costumavam ser diários, seriam aí 40 semanas, então uns 10 meses tomando passe. Mas tá bom, ficou curado. Se fosse 10 anos, ela ia querer. A ação magnética fora de todas as previsões havia determinado essa migração das forças vitais para as regiões do organismo bem mais seriamente comprometidas, de igual modo que uma guarnição sitiada conduz, sob o impulso do seu chefe, o grosso das forças para os pontos ameaçados. Então, nesse ponto aqui, o que a gente vai destacar? Às vezes nós nos queixamos de não conhecermos não só as doenças, como até a própria anatomia. Embora vocês daqui vão passar aí uns 4 meses lá com a turma lá da área médica, sendo apresentados com um pouquinho mais de calma. No Comp já aconteceu isso, né? Mas foi uma aulinha, alguns aí tiveram 2, mas 1h30 para conhecer o corpo humano é muito pouco. Então vai ter 4 meses para ser visto isso com um pouquinho mais de calma, para você saber. Eu falo isso brincando, mas é mesmo, é só para isso, saber onde está o fígado, onde está o coração, o que é isso, quais as doenças mais comuns nos idosos, nas mulheres, nas crianças, pessoas assim, pessoas assadas. É um ampassão mesmo, só que demora uns 4 meses, para a gente ficar mais tranquilo com relação a isso. Mas eu não precisaria conhecer disso para dar passe. Lembrem aí que aquela turma lá dos apóstolos, que curava um monte de gente, não sabia nada de anatomia, né? Tinha alguns que conheciam de peixe, pescadores, a anatomia do peixe, cortava a cabeça, sabia de peixe, mas de gente não conhecia nada, e curavam do mesmo jeito. Mas conhecendo, uma coisa é a condição espiritual deles, outra é a nossa. Para a gente, conhecendo ajuda porque eu já ponho fluido diretamente sobre o local que está precisando. Se eu não fizer isso, vai ter problema? Não. Talvez eu gaste um pouco mais de fluido, talvez não. Vou gastar um pouquinho mais de fluido, vai demorar um pouco mais o tratamento, mas o fluido ele vai caminhar dentro do corpo da pessoa por atração magnética para a área do corpo que ela precisa. Às vezes aqui no salão eu vejo as pessoas preocupadas, cansava de ouvir isso lá no Nestor, não, mas a técnica que a Cidinha ajudou, e se tiver alguém com problema no fígado, posso botar a mão ali? Nada te impede, mas é desnecessário. Aqui não é o ambiente da cura. E se você conhecer a forma como o fluido funciona e age dentro do corpo, você não vai se inquietar com isso. Porque se o fígado da pessoa está realmente enfraquecido, aquela energia que você está depositando nos centros de força, ela vai migrar lá para o fígado. Se o problema for a unha encravada, vai lá para o pé. Na sala de cura eu posso pegar o pezinho dela, botar na minha perna e dar o passo direto no dedão, porque é um ambiente para isso, a pessoa está preparada para isso, tem espaço para isso. Aqui eu não posso fazer isso, aqui eu não vou poder fazer isso, entendeu? Mas eu tenho que ter esse conhecimento. Eu sei que o fluido vai ajudar lá, ele vai migrar, é ação magnética pura e intrinsecamente falando, é uma parte do corpo que está precisando de energia. Então, se eu coloquei muito sobre o coração dela, sobre o peito dela, naquela área do centro de força, ele vai dividir aquilo, o corpo dela vai fazer isso. A gente pode até dizer assim, sozinho. A Marina não precisa nem saber que ela pode fazer isso. O corpo sozinho faz isso, sozinho. Ele já aprendeu a fazer isso aí nos reinos inferiores da criação, ele já aprendeu. A gente precisa, quando está doente, está falando assim, leva um glóbulo branco lá para o meu dedão. Os anticorpos têm que ir para a minha unha, que entrou um pedacinho de bombril embaixo. Vocês fazem isso? O corpo faz sozinho. Ele tem mecanismo para identificar as áreas que estão precisando de ajuda. E ele mesmo faz. De vez em quando ele precisa de ajuda. Aí você toma um antibiótico, toma um remédio com ação assim, ação assada, põe um remédio lá em cima do local para não aumentar a infecção, toma uma vitamina, não sei se alimenta de tal ou tal forma. O corpo está precisando de alguma ajuda, mas fazer, ele sabe fazer. Ninguém vai ensiná-lo, mas não ele aprendeu. A gente aprendeu isso quando estava nos gênios inferiores, quando a gente era planta, quando a gente era, entre aspas, né, com o princípio inteligente, com o princípio espiritual. A gente, quando estava no reino vegetal, animal, a gente aprendeu a fazer já isso. Agora o corpo resolve isso sozinho. Quando eu injeto ali uma carga de fluidos, eu estou só o quê? Avivando essa possibilidade dele. Foi o que aconteceu com a senhora. Ela estava tomando passos para um problema, e o corpo dela, sabedor que tinha outro muito mais grave,
puxou aquilo tudo para ali. Então ela até falou, ó, do olho não mudou muito não, tá? Mais ou menos do mesmo jeito. Mas a hemorragia cessou. E com a continuidade dos passos, até a causa da hemorragia foi curada. Nisso a gente lembra os casos de quantos de nós aqui, médios, somos curados de doenças, os espíritos cansam de falar isso pra gente, que a gente nem sabia que tinha. E fomos até curados delas. Por quê? Porque esse convívio com energias melhores que a gente tem dentro do trabalho acaba beneficiando a gente também. Afinal de contas, antes de chegar lá no doente, aquilo passou por mim. Então eu vou sendo beneficiado. Ó, por extensão, mato mais um problema. Aquela interminável história de acabar de dar passe, sentar para que alguém te dê passe. Estou estendendo isso aí. Tem casos que é recomendável que eu tome passe, mas a maioria dos males que a gente tem, que são crônicos, mas que não nos impedem de trabalhar, tranquilamente são atendidos enquanto eu estou atendendo as outras pessoas. Enquanto eu estou entendendo. Eu sou instrumento de trabalho dos espíritos. Interessa a eles que eu esteja funcionando direitinho. Interessa a eles. É o que eu estou falando. É mais comum aqui no salão. Na cura isso é um pouco mais raro. Não tanto quanto eu gostaria particularmente que fosse, mas é mais raro. Porque lá é melhor para se coordenar o trabalho. É menos gente. Uma coisa é você dirigir 180, 200 médiuns numa reunião pública dando passe, que você nem está vendo todos eles. Tem uma parte aqui, uma parte ali, uma parte ali, uma parte lá em cima, uma parte no outro prédio, lá no Celdinho. Então fica difícil você coordenar essa. Outra coisa é você estar com uns 9, 10, 12 na tua frente, trabalhando. Você está vendo eles ali. Opa, assim não. Entendeu? Ah, não, isso aí você não pode fazer. Não vamos mais trabalhar assim, vamos trabalhar de outra forma. É mais fácil. Então, dificulta esse hábito, mas não impede que ele aconteça em alguns casos. Não impede. Tá? Vamos para a página 85, onde está escrito assim, ó: é certo que devemos agir sempre com muita atenção e prudência, mas não devemos temer as consequências da ação magnética, porque assim como provocamos determinadas reações no organismo do magnetizado, assim também podemos fazer cessá-las. É preciso confiar. A falta de confiança, diz Gautier, faz o timorato. Teme-se o efeito magnético em vez de o desejar. Se ele se apresenta, é recebido com inquietação. Os efeitos imprevistos enchem de pasmo o incrédulo ou impelem a imprudências e exageros que não se dariam em havendo por diretrizes a reflexão, o critério e a experiência. De novo, olha o que ele fala. A falta de confiança faz o timorato. A dúvida, né? E a dúvida nasce do quê? Do desconhecimento. Quando você não conhece, você tem dúvida. Se você tem dúvida, você fica com medo de fazer. Aí você cai em dois problemas, né? Como ele fala aqui, ele diz aqui, as imprudências e exageros, né? Uma é o quê? É você ter medo, não vou fazer nada, se omitir. A outra é você ir para o lado da imprudência. Eu não sei, mas os espíritos estão aqui, vão resolver. Vamos lá. São dois lados que eu não posso cair em nenhum dos dois. Nem posso me recusar a trabalhar, porque não conheço uma coisa. Aqui a gente não entra no trabalho, vamos dizer assim, né, zerado. Ninguém entra no trabalho da cura assim. Já se ficou não sei quanto tempo dando passo no salão, ficou-se um tempo na sala de cura observando, vai depois começar a trabalhar acompanhado de outro médium, depois de um tempo vai começar a dar passo sozinho, mas os casos bem simplesinhos. Então até você parar na frente de alguém sozinho para dar um passo de cura, desde o dia que tu entrou no magnetismo até a sua ocasião, vão levar aí seguramente quase 2 anos. 2 anos. Então você não entra sem saber nada. Então o mínimo você tem para conhecer, né? E também conhecer o suficiente para evitar o quê? A imprudência. Não, isso daí, peraí, eu até conheço alguma coisa, mas isso eu não estou preparado ainda para esse tipo de... As salas têm um rodízio na direção delas. E na sala que eu trabalhava tem uma companheira, ela falou assim, não estou preparado ainda para dirigir. A diretora da sala falou, semana que vem você já vai dirigir, está aqui há 1 ano, acho que você está boa. Ela falou, não estou. Eu acho que não estou preparado não. Não está? Não estou, mas eu acho que você está, mas eu acho que não estou. E como é que a gente fazia? Eu queria ficar mais uns 6 meses assim. Então ela ficou mais 6 meses. No fim de 6 meses, ela, agora acho que eu já posso dirigir a sala. E está lá dirigindo, tranquilo. Então é assim que a gente tem que fazer. Ter segurança. Isso, até aqui eu vou, daqui para lá, por favor, não sei trabalhar assim. Eu até dei passo hoje, você me colocou as pessoas assim,
eu tive muita dificuldade. Semana que vem, se isso acontecer, você pode me colocar com outro para dar passe, 2 juntos, ou então uma outra pessoa dá passe e eu acompanho? Fala para a pessoa, grita, né? Fala da dificuldade. Eu não sei fazer isso, eu não sei e quero aprender. Não é eu não sei e pronto, acabou. Eu não sei, mas eu quero aprender. Mas no momento eu não estou seguro para isso ainda. Muito menos achar que resolve tudo, que não resolvemos mesmo também. Tem que falar, isso aqui é o meu limite, não sei fazer isso. Eu tenho a oportunidade aí de ver quantas vezes no trabalho da psicografia o médium recebe lá um problema lá, que a pessoa escreveu ali. O médium às vezes ele lê e devolve para o Dr. Herman, ó. Não estou pegando nada aí, não percebi nada. Só, por favor, falar. E o Dr. Herman então vai fazer o trabalho. Então o médium está mostrando ali segurança, não sei, não é vergonha nenhuma. Como lá na desobsessão, o outro vai ficar lá, não incorporei ninguém, não tem espírito nenhum aqui. Mas todo mundo da mesa incorporou, muito bom, sensacional, ainda bem que teve, que aí o trabalho ocorreu, mas eu não incorporei ninguém, não percebi nada. Claro que se você ficar 2 anos sem incorporar ninguém, aí tem alguma coisa errada, né? Está sentado ali, 2 meses, não baixa ninguém, você tem alguma coisa, você deve estar com medo, não está se concentrando, você não está percebendo o fenômeno, mas uma vez ou outra que aconteça, qual é o problema? O médium não é máquina. Máquina é o que eu sempre falo, apertou o botão verde, funciona, apertou o vermelho, para. Apertou o verde, funciona, apertou o vermelho, para. É sempre assim. O homem não, com a gente não é dessa forma. Eu passei 2 anos numa casa espírita, desenvolvendo a mediunidade, e não tinha nada a ver com isso. Eu sempre falava, mas eles não acreditavam. Isso. Quando eu cheguei aqui nesta casa, eu falei, você é médium de cura, não tem nada a ver. Eu estava fazendo papel 2 anos, e não tinha a ver, eu não podia fingir uma coisa interessante. E os espíritos são que nem a gente, né? Uns sabem mais, outros sabem de menos. Daí cabe ao médium mudar, né? Tem como você ter um monte aqui que estava em outros lugares, como tem gente também que sai daqui e vai para outros, trabalha melhor e tudo mais, você vai se situando num local onde você vê que as suas possibilidades são melhor aproveitadas. Vamos encerrar o estudo de hoje com o último ponto que tem para ver. Lá na página 85. É o parágrafo seguinte. Nós paramos aí critério, experiência, né? A gente diz assim: já vimos que se pode magnetizar indiferentemente, com a mão direita ou com a esquerda, ou com as 2 mãos. Assim, porém, não entendem os polaristas, tendo à frente D'Urville. O D'Urville tem um livro que a gente de vez em quando vende aí, que é da editora Pensamento, Magnetismo Pessoal. É um livrinho que tem a capa vermelha e azul. As pessoas gostam de lê-lo também, mas não é o que a gente usa aqui no nosso estudo. Os quais afirmam que o corpo humano, como qualquer corpo na natureza, é polarizado, sendo o lado direito positivo e o esquerdo negativo, que a polaridade é inversa nos canhotos, que os polos do mesmo termo, isônomos, excitam, e os polos do termo contrário, heterônomos, acalmam, que tendo assim cada mão uma influência magnética particular, não se pode magnetizar indiferentemente com a mão direita ou com a esquerda, por anular os efeitos produzidos pela outra, e reciprocamente. Dupotet, Deleuze, Gautier, Carranier, Morin, Rouxel, Bouet, Lafontaine, Binet, Ferré e muitos outros contestam as conclusões dos polaristas, afirmando que a potência volitiva do magnetizador unifica a ação radiadora e a conduz com igual segurança ao paciente, de face, de lado, pelas costas, de perto, de longe, às vezes mesmo de um compartimento para o outro, através das paredes e sem estar vendo o paciente. Os polaristas eram uma classe aí de magnetizadores que não existe, que acha assim: uma mão faz uma coisa, outra mão faz outra, uma bota fluido, outra tira fluido, que quem for canhoto, uma tira, a outra põe, é ao contrário, que para acalmar eu tenho que dar passe à mão direita no lado direito da pessoa, a mão esquerda do lado esquerdo, que para excitar respeita os mesmos lados. Nós, espíritas, médios, a gente fica com a segunda posição, que a potência volitiva, ou seja, a concentração do pensamento, da vontade do médium, unifica essas forças e vai fazer com que elas se conduzam, ora de um jeito, ora de outro, de acordo com essa determinação que o espírito dê. Mas não se despreza essa posição que se foi dada ali, não,
que o corpo humano tem polaridade. Em alguns casos, vai se observar que as pessoas recebem melhor os passes se for respeitado isso. De um lado do corpo ser tratado de uma forma, do outro lado tratado de outro. Vocês podem colocar de cola na apostila de vocês nos domínios da mediunidade, capítulo 11. Desdobramento em serviço, em trabalho, em serviço. Lá tem o médium Antônio Castro. Ele, quando sai do corpo, André Luiz descreve ele pra gente, fala que metade do corpo dele está laranja e metade azul. Isso é um indício de que há então uma polaridade ali mesmo, de vista do ponto um ponto de vista do plano espiritual nessa obra. Então a gente respeita isso daí. Para a gente encerrar o 11, nos domínios da mediunidade 11. Há um tempo atrás, o altivo fala que no passe lá que ele estava aplicando na sala dele, numa menina, uma adolescente, e ele via assim, que ele dando passe, o doutor Herman dando passe, não havia assim, eles não observavam progresso nenhum na forma como o passe estava sendo dado. Então, depois de algumas sessões, o doutor Herman falou para ele: altivo, vamos aguardar, semana que vem eu vou trazer uma outra pessoa para dar passe nela, trazer uma outra pessoa. Na semana seguinte, o altivo já tinha falado, já tinha até esquecido disso. Quando a menina entrou na sala, ele viu o Dr. Herman se afastar um pouquinho para que um outro espírito desse passe. Um outro espírito. Então o espírito dava os passes assim, como está no livro. Um lado com uma das mãos, outro lado com outra das mãos. E aí a pessoa lá acusou as primeiras melhores. E enquanto o espírito ia dando passe, olha só que legal, ele ia ensinando o Dr. Herman a tratar a pessoa daquele jeito ali. Então você veja bem que os espíritos conhecem muito, mas não tudo. Que eles têm humildade de chamar quem conheça mais. Coisa que a gente, do plano encarnado, costumamos não ter. A gente tem vergonha, a gente tem orgulho, a gente se incomoda de constatar que alguém sabe mais. No plano espiritual, graças a Deus, não tem isso. Então o doente lá foi socorrido da forma. Então foi uma forma de tratar respeitando o magnetismo do ponto de vista dos polaristas. Então a gente não desconsidera. De um modo geral, a gente trabalha sabendo que a vontade e o pensamento é que vai comandar isso aí. Mas lembrem que vão haver casos onde é melhor se fazer de um lado com uma das mãos, do outro lado com outra das mãos. Então vamos encerrar, né? Já está na hora.